Ok. Então, agora vamos passar para o comentário da questão 615, lei eterna. Ok, Rosângela. Bom, que eu consegui aprender dessa lição é que as leis de Deus são imutáveis, desde sempre, né? Desde a concepção da lei é assim e assim será para sempre. Porque quando Deus faz uma coisa, ele já é perfeito o que ele faz, né? Então não há mudanças, sempre será. O que muda é a nossa percepção da lei, né? Então, conforme vai mudando a nossa evolução, a nossa compreensão da vida, vai mudando os nossos valores, mas não a lei de Deus. A lei de Deus sempre foi e sempre será a mesma. O progresso, como nós o entendemos, não é ele que evoluiu, que ele que mudou ele. Não, o progresso é ele por si. Nós é que o percebemos de maneira diferente. Vamos crescendo, vamos nos intelectualizando, nos aperfeiçoando e vamos tendo outro entendimento das coisas. E Deus disse, né, que a felicidade, o progresso, tudo estaria dentro de nós. E nós vamos descobrindo isso aos poucos. E a lei de Deus, quando nós a compreendermos, nós teremos paz, nós teremos felicidade, nós teremos amor, enfim, né? Nós saberemos como amar, que é o aprendizado maior que a gente tem que conquistar, né? O dia que nós aprendemos a amar, o dia que nós entendermos que Deus está dentro de nós, que as leis de Deus são para serem, para nos dar felicidade, para nos dar paz de espírito, né? Tudo, tudo, o nosso primordial é esse, é alcançar esse conhecimento para alcançarmos um estágio de felicidade completa, que é o amor acima de tudo e por todos. E a natureza, como diz na lição passada, a natureza é esse espelho da lei de Deus, né? Que ela não muda, ela é sempre maravilhosa, nada nunca pôde ser comparado a ela, né? Nada que o homem tenha feito pôde copiar as coisas da natureza, porque a própria natureza é o espelho das leis de Deus, perfeita e imutável. Acho que foi isso que eu compreendi. O que você acha, Jorge? Alô? É Alô? nesse sentido mesmo, Rosângela. Obrigado. E deixa bem claro, né, que ou seja, a lei eterna, ela não se altera, é imutável mesmo, assim como Deus é imutável, né? E ela está em cada um de nós. E à medida que nós vamos nos despertando, né, ou seja, nos alinhando com o ensinamento espiritual, né, nós vamos começando a compreender essa lei eterna. E, então aqui chama a atenção em uma parte, né, que nós não conseguimos, isso é verdade, né, nós não conseguimos ler a natureza, né? E até por não conseguirmos ler a natureza, muitas vezes nós conseguimos compreender os fenômenos naturais que vão acontecendo. E numa parte aqui da leitura fala exatamente isso, né? Que por não sabermos ler a natureza,
o nosso despertamento espiritual vai nos mostrar o caminho, onde existe vida, que não esqueceu a verdade. Então, ou seja, é um ponto que está aqui em cada um de nós, que precisa despertar, mas depende de nós, esse despertamento. E faz parte desse nosso processo de evolução, que com o passar do tempo nós vamos absorvendo. Tanto é que se nós fizermos uma retrospectiva da nossa vida, nós vamos perceber que muitas coisas que antes não compreendíamos, hoje nós conseguimos ver de forma diferente, positivamente. Ou seja, é porque isso, é que houve um despertamento das questões espirituais. E a doutrina espírita está aí justamente para nos auxiliar nisso, com os livros. Por quê? Nos permite ler, refletir a respeito, como estamos fazendo aqui nessa leitura de hoje. Então, nos passa algumas indicações e alguma orientação para melhor compreensão do ensinamento da doutrina espírita. E em tudo isso, né, está o amor. Ou seja, a lei de Deus ela não é mesmo imutável. O que se altera, o que se modifica são os nossos modos de agir, nosso modo de pensar, que vamos nos alinhando a cada passo que damos adiante, nós vamos nos harmonizando e compreendendo melhor essa maravilha que é o mundo espiritual, né? O que a senhora acha, dona Carmen? Obrigada, Jorge. Vocês falaram, acho que tudo. Eu concordo plenamente. Acho a lei de Deus divinamente maravilhosa e compreendo perfeitamente que depende tão somente de nós exercê-la, tão somente de nós compreendê-la, e aprender de todo o coração a amar aos nossos semelhantes, né? Não só os nossos entes queridos, que é uma coisa tão fácil de amar, mas aos semelhantes, né? Aqueles que fazem parte da nossa sociedade, que nós não devemos criticá-los, porque Chico Xavier já nos ensinava isso, que não devemos, de forma nenhuma, criar mau juízo de ninguém. Devemos aprender a amar a todos, indistintamente, seja como for a pessoa, se ela está acertando, se ela está errando. Quem somos nós para julgar, não é, meus irmãos? Quem somos nós para dizer ele está agindo errado ou ele está agindo certo? Só Deus pode julgar a todos nós e o íntimo de cada um de nós. Então, a lei de Deus é realmente imutável, porque ele é perfeitamente soberano e ele é tudo para nós, não é mesmo? Não é, Cris? Cris? Não, concordo, mas assim, eu fico pensando, só parece que nós estamos assim, na atualidade, indo tudo contra essa lei, né? Parece que está tudo de perna para o ar, uma turma, assim, eu vejo assim, tantas guerras, tanta luta, tanta maldade prevalecendo, que eu fico assim, às vezes meio perdida, onde que está toda esse despertar, quando é que ele vai começar a acontecer na maioria, né? Tem hora que a gente pensa assim que me entristece de ver a situação, tanta maldade, tanta coisa as pessoas fazendo um para o outro, né? E onde que está toda essa... Quando isso será que vai acontecer, o despertar para essa lei, para essa busca do amor, né? De uma paz, de uma união, de uma irmandade que nem prega Cristo? Eu fico só meio assim, sem entender. O que vocês pensam sobre isso? Desse despertar no todo, quando que a gente vai conseguir, assim, sermos todos irmãos de verdade? Usar essa lei É verdade. sabe? Às vezes a gente ouve umas notícias que você fala, poxa, não pode a pessoa ser tão... Não tem esse amor no coração ainda, né? Como é que pode? Entender, às vezes me dá um nó. De ver tanta complexo, coisa fora do lugar, sabe? No mas é todo, né? Não... complexo mesmo, né, Cris? Aí deixa alguns exemplos para nós. Não sei se você lembra de alguma leitura, alguma passagem que fala
daquela pessoa que estava à margem do oceano e recolhendo as pedrinhas, sozinha lá e ia recolhendo as pedrinhas à margem do oceano, né? Então, ou seja, o que que ela estava fazendo? Sozinha, mas ela estava fazendo um trabalho ali muito importante. Ela vai recolhendo dia em dia, pouquinho, mas ela está fazendo o trabalho dela. Então, aquilo ali é uma forma de você, de repente, contaminar a ideia. Nós temos, apesar da turbulência porque vive o mundo, nós temos muitos exemplos de pessoas que, às vezes, individualmente, ela começa a tomar algumas atitudes e ela vai contaminando o ambiente. Que é aquilo que, às vezes, nós falamos de irradiar nosso coração com amor de forma que esse amor se irradie por todos os ambientes e vai contaminando todos os ambientes com boas energias, com bons fluidos. Essa aí é a forma que tem. Tudo isso que nós estamos vendo faz parte de um grande processo de transformação da humanidade. E a gente sabe que em dados momentos, né, a própria interferência divina, né, atua justamente para dar vamos dizer, uma chacoalhada na humanidade, para ajustar alguns caminhos que devem seguir. Porque a cada um de nós é dado o livre-arbítrio, né? Nós podemos fazer o que achamos que é certo, ou que é errado, né? Às vezes até sabemos que está errado e vamos lá e fazemos. Então, esse livre-arbítrio existe, mas só que em dado momento, como se começa a caminhar e não vai se ajustando, então, às vezes é necessário um ajuste que vem de cima e de forma coletiva, para provocar mesmo uma reflexão e provoca indignação, como você falou mesmo. A gente fica indignado, mas por que isso, né? Por que que é assim, né? A gente fala tanto de amor, 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 e por que que a gente percebe tanto ódio, às vezes, né? Ou seja, exatamente o oposto, que é exatamente o sentido de chamar a atenção para a necessidade da cultura do amor. E é somente com amor que nós vamos conseguindo irradiar por todos os ambientes e desarmando esse sentimento de ódio. E assim conseguindo auxiliar nesse processo de evolução espiritual que tanto se fala aqui, né? Então, mais ou menos nesse sentido. Não, dona Carmen? E Rosângela? Eu concordo, Jorge. Eu acho que a Concordo com nossa... você. Desculpa, dona Carmen. Pode falar, Rosângela. Eu acho que a nossa função de quem tem um entendimento milimetricamente mais, que o nosso entendimento meu, pelo menos, é muito pouco ainda, mas eu acho que a nossa função é orai e vigiai, né? Exatamente. Acho que a gente tem que estar sempre com conexão com Deus e pedindo e agradecendo tudo que Ele nos dá, né? E também pedindo para que Ele interfira para os nossos anjos, para toda a comunidade espiritual, né? Que nos defenda, que nos acolha, e, e vigiar o que a gente faz, né? Os Exatamente. pensamentos que a gente tem, as atitudes que a gente tem. Que, ó, Cris, eu não vou te falar que eu sou muito diferente, não. De vez em quando eu vejo umas coisas que me dão raiva, Aí a mas gente já... aí eu volto de novo, não pode ser assim, vamos rezar, e vamos pedir a Deus, e vamos fica fazer força para isso dar meio certo. triste de ver algumas situações, não só no Brasil no todo, né? Ver guerra, ver morte, assim, umas coisas por umas Tudo, pequenez, tudo. umas insignificâncias que você fala, não pode, não é justo, né? É, é. É tanta Olha, coisa. mas que bom que a gente já entende que isso não pode, né? É verdade. Em vez de falar, bem feito, tomara que... A gente já É, entende que isso não é. pode. Fala, a gente tem que fazer a Então, nossa parte, vamos... tentar ajudar esses irmãos, que eu fico pensando, por que não, né? É, Fazer uma coisa assim, né? é. Exatamente. Não é justo, né? É isso Não que a gente mesmo. seja Procurar dar melhor que exemplo, ninguém, né? não, né? É. E procurar dar exemplo, procurar estar sempre incentivando os nossos pequenos, É, principalmente, né? sim. Que são diretamente responsabilidade nossa, ensiná-los a rezar, ensiná-los
a estar Meditar, né? sempre em conexão com Deus, Sim. né? Saber que sem Deus a gente não é nada, que tem que segurar na mão de Deus e sabe, confiar, Tem que porque confiar, não pode perder a esperança, né? isso, E ter bom exatamente. humor, né? Ter bom humor, né, Rosângela? Isso, Acordar sempre de bom humor, agradecer a Deus a agradecer. bênção da vida, né? Não tem É, importância que esteja chovendo, agradecer o dia que se levanta, agradecer é, o sol maravilhoso que nos aquece, não é verdade? aham, Com Ah, já. certeza. É isso aí, dona Carmen. É verdade que nós vivemos pedindo ajuda sempre, né? Mas é, pouco lembramos de agradecer, né? exatamente. Ao tudo que temos, né? Mas é isso É. mesmo. Mas tá bom, foi muito bom o nosso encontro. Agora vamos para as vibrações com a dona Carmen. Só um minutinho, dona Carmen. Deixa eu interromper a gravação. Só um minuto.